temos sabedoria para utilizar nossos pensamentos. Nós pensamos coisas diversas, coisas que não servem, nós nos perdemos, nós às vezes não focamos exatamente naquilo que nós queremos e que nós persistimos e que nós devemos perseguir como objetivo. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala no capítulo 4 o seguinte, né? O pensamento é uma matéria tão importante, que na angelitude os espíritos se comunicam por ondas ultra super curtas. Ou seja, por isso que quando nós fazemos uma oração, quando essa oração atinge o alto, os espíritos nos atendem imediatamente. Porque o pensamento, a força do pensamento, que é a matéria, é muito rápida para nos atingir. Diz que nós, que estamos aqui encarnados, o nosso pensamento funciona da seguinte maneira: em ondas curtas, médias e longas. Bom, quem conhece rádio sabe, né, que ondas curtas é a que tem maior alcance. As ondas longas é aqui perto, né? E as ondas médias é mais ou menos, né? Por isso que é média. E normalmente nós pensamos sempre em ondas longas. Nós nunca pensamos em ondas curtas. Porque nós queremos tudo de imediato, queremos já. Nós queremos já. E ele fala ainda mais uma coisa que é muito importante no mecanismo da mediunidade, que nos animais, essas ondas, elas são fragmentárias, mas essas ondas estão sendo aperfeiçoadas. Poxa, se nos animais estão sendo aperfeiçoados, por que não pode ser aperfeiçoado em nós também? Não é verdade? Hoje nós vemos coisas incríveis, esses animais domesticados, eles têm facilidade de aprender, de se educar, de entender o que você quer, através do seu próprio pensamento. Imagina, se você não fala, o cara, você não vai latir para se comunicar com o cachorro, nem ele vai falar para se comunicar consigo. Mas através das nossas ondas de pensamento, nós conseguimos nos comunicar. Veja a importância do pensamento. É matéria. No universo, existe só na questão 27 do Livro dos Espíritos, né, nas causas primárias, os espíritos esclarecem para Kardec o seguinte: que existe só duas coisas no universo, né? Espírito e matéria. Então, tudo que... O pensamento é matéria. O ar é matéria rarefeita, a luz é matéria modificada, o som é matéria modificada, a água é matéria liquefeita. E o pensamento é matéria. Tudo é matéria, né? E fala ainda que acima disso existe, né, o nosso Criador, que é Deus, logicamente, né? Ele fala até na Trindade Universal, né? Porque se fala tanto na Trindade, então os espíritos falam para Kardec na Trindade Universal. Mas o grande trabalho, o grande remédio é o trabalho edificante, né? O trabalho edificante. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui exercitando tudo aquelas informações que nós recebemos através das obras da codificação, né? Todas as informações que recebemos através das obras de Chico, dos mundos espirituais constituídos, né, que nos foi revelado, que até então não sabíamos, hoje nós sabemos, as colônias espirituais, das informações trazidas pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, pelo Bacelli, pelo Divaldo Pereira Franco, porque nós temos tantas informações importantes que hoje nós não podemos alegar que nós estamos aqui no Centro Espírita à busca de fenômenos espíritas. Isso aconteceu no século passado. A materialização, que é a aparição tangível, né? Os efeitos físicos. Hoje, ninguém vem aqui para sentar alguém para dar facilidade para um espírito. Nós estamos aqui estudando para nos melhorarmos, para que possamos ser melhores, porque nós precisamos disso, né? E hoje os centros espíritas trabalham justamente nisso. Em 2007, a Federação Espírita Brasileira dizia que existiam 12 mil centros espíritas no Brasil. No Brasil. Hoje existem acima de 15 mil centros espíritas, né? Não estamos falando de Umbanda, tal, são outras religiões que nós respeitamos, logicamente, tem seu objetivo do bem também, mas nós estamos falando de centros espíritas. No mundo tem muitos centros espíritas já estabelecidos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalhou comigo numa empresa americana, na Celanise, na década de 80. Ele se mudou para
para os Estados Unidos, para a Flórida, em Tampa, eles têm um centro, ele fundou junto com os amigos um centro espírita lá. E disse que não é só os brasileiros ou latinos, os americanos estão frequentando, o Divaldo esteve lá. Então, há uma expansão pelo mundo todo de centros espíritas. Por quê? Porque nos traz informação, uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos esclarece. Aqui no Brasil, em 2007, foram catalogados que as pessoas que se declaravam espíritas, seriam 3 milhões de pessoas que se declaravam espíritas. Né? Hoje, se estima que acima de 5 milhões se declaram, mas existem mais de 30 milhões que se declaram simpatizantes. Quem são esses simpatizantes? São aqueles que vão no centro espírita, muitos vão, conhecem o espiritismo, adotam o espiritismo, tenho amigos judeus que falam do espiritismo, adotam, mas não deixam de ser judeus, não deixam de ir na sinagoga. Então, eles acreditam no espiritismo, como tem católicos que acreditam no espiritismo, vão no centro espírita, mas até por uma questão social se dizem católicos, vão na missa, vão assistir, mas gostam entendem a filosofia do espiritismo. Então, existem, na realidade, mais de 30 milhões. Né? E aí nós temos que, no caso específico, né, que nós temos que entender, é o seguinte, que o tédio, ele se aposta de nós quando nós estamos desanimados, desiludidos com as coisas que não acontecem. Né? E, via de regra, isso acontece no campo material. No campo material. No campo sentimental, existe a desilusão, existe a tristeza, existe o desamparo, então, mas é diferente. No campo material, é onde mais ocorre isso. É onde mais ocorre, onde nós não conseguimos atingir aqueles nossos objetivos. Né? E aí diz o seguinte, né? Existe uma passagem, não sei se eu cheguei a falar aqui com vocês, né? É muito interessante. Um judeu, ele vivia fora de Israel, e na diáspora, ou seja, ao contrário do êxodo, quando eles foram embora, né? Vários êxodos aconteceram, né? Na diáspora, mas no êxodo, quando ele voltou para Israel, nesse segundo êxodo que aconteceu em Israel, ele se estabeleceu em Israel. É uma pessoa de muitas posses, uma história real, uma pessoa que tinha muitas posses e se sentia muito entediado. Por quê? Porque ele morava só em Israel e os filhos moravam pelo resto do mundo. E ele se sentia muito, muito preocupado e um grande vazio, porque tudo aquilo que ele tinha, os filhos não se interessavam. E ele estava percebendo que ele estava atingindo a sua idade, num momento qualquer, ele já se aproximaria da morte. E estava assim muito depressivo. E visitou várias autoridades religiosas em Israel, vários rabinos. Aí disseram para ele, olha, tem um rabino sábio, ele vive no Cairo. Mas esse é fantástico, essa é a pessoa que, olha, quem conversa com ele muda de vida. Aí ele foi procurar esse rabino, ele procurou muito, até que ele chegou no Cairo um dia e teve informação desse rabino. Aí ele chegou na casa desse rabino, bateu em uma casa muito simples, olha que ele bateu numa casa muito, muito simples. Na hora que se abriu a porta, o rabino recebeu um senhor sereno, de muita idade mesmo, né? Pediu que ele entrasse e que se sentasse. Existia só uma cadeira, uma escrivaninha, uma cama e uma pilha de livros. Né? Tinha um banheiro, uma pilha de livros enorme, até a parede, uma pilha com água, uma garrafa com água, mais nada. Aí ele entrou, mas perguntou para o rabino, para o sábio, o rabino, é aqui que o mestre mora? É aqui. Mas onde estão os seus móveis? Aí o rabino perguntou, mas e os seus? Onde estão que eu não estou vendo? Aí eu falou, mas o visitante falou, mas eu estou aqui só de passagem. Aí o rabino respondeu, pois é, eu também estou aqui só de passagem. Todos nós estamos de passagem. E esse ensinamento mudou a vida dele, né? Mudou completamente a vida dele. Ele entendeu que todas as posses que ele tinha, que foram conquistadas através do seu esforço, do seu trabalho, logicamente teria
uma certa finalidade, que seus filhos possivelmente iriam se interessar, mas ele não deveria se apegar por isso, não deveria se entediar, não deveria se aborrecer por esse fato. Então esse foi um grande ensinamento que ele recebeu, né? E uma coisa importante, quando nós falamos de tudo deve terminar, não, acontece, as pessoas estão muito aborrecidas, entediadas, quando eu desencarnar passa. Não é assim. Os espíritos esclarecem, né? E principalmente Clarencio esclarece para André Luiz, no nosso lar, que a morte não é um passaporte para a luz. A morte é uma transição. É a mudança de estado que nós estamos agora encarnados, passamos para desencarnados. E não devemos fazer uma distinção quando estamos no mundo espiritual, na erraticidade, e quando estamos encarnados. Porque nós somos espíritos imortais, criados para a ascensão, somos imortais. E nós vamos passar por vários estágios, inclusive quando nós atingirmos mundos superiores, essa nossa matéria não será mais a mesma, não será essa, será totalmente diferente. E quando atingirmos, por incrível que pareça, né, é muito difícil pensar, mas é importante pensar, quando nós atingirmos a angelitude, que nós somos criados para isso, nós não vamos ter matéria nenhuma, né? Jesus, os espíritos da esfera crística, eles são estrelas, são luzes, não tem matéria, tanto que quando Paulo viu Jesus na estrada de Damasco, ficou cego. Jesus já tinha deixado a matéria aqui nesse planeta, já estava lá nas altas esferas, olhando por nós aqui como governador planetário que ele é, como aquele que cuida, aquele pai cuidador que está cuidando de todos os detalhes, embora nós não percebamos, nós achamos que não, mas está cuidando de todos os detalhes. Desde o momento que a Terra nem existia ainda, Jesus estava destinado para cuidar desse planeta aqui. A Terra era uma poeirinha cósmica, uma coisinha qualquer, Jesus já estava cuidando dessa nossa formação. Cuidou de nós enquanto nós éramos princípios inteligentes, passando por todas as fases, né, da evolução. Cuidou de nós quando éramos no mundo primitivo. Está cuidando de nós quando nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E vai cuidar de nós, porque Ele é Pai. Ele é o nosso irmão maior, Ele é amoroso. Então vamos ter a confiança, vamos ter sempre essa meta, esquecer de lado esses aborrecimentos, tédio, essa coisa toda. E para finalizar, tem a mensagem que a Joana de Anjos deixou, o seguinte, né? Nesse livro aqui, Diretrizes para o Êxito, né? Diz o seguinte: o esforço que lhes foi exigido não lhes concedeu tempo para qualquer forma de tédio ou de desinteresse, entregando-se a lamentações ou ao desencanto. Não cesses de edificar, nem te permitas contemplar a retaguarda do que já foi feito. Quer dizer, não pensar lá atrás. Lá atrás já ficou. Vamos pensar lá na frente. Lembra da canção composta aqui pelo nosso Raul Seixas, que eu li para vocês? Ele fez tudo e ficou olhando o que aconteceu lá, e se entediou e se perdeu, né? Examina a perspectiva do quanto ainda necessitas realizar. Temos muito para fazer, é claro. Nós não fizemos nada ainda, nós estamos aqui trabalhando para melhorar. Aspira à conquista do infinito e nunca te sentirás entediado com os dobros conseguidos, né? Aquilo que nós falamos. Vamos pensar sempre que nós estamos a caminho da evolução. E precisamos disso. Precisamos de pensar sempre em ascensão, né? Aquilo que nós sempre falamos, né? Sempre a Leda sabe disso, nas nossas orações matinais nós falamos sempre pensar na luz, pensar na ascensão, pensar naquilo de bom, né? E que Jesus possa estar com todos nós, trazendo muita luz, trazendo muito consolo, trazendo assim, nos mostrando esse caminho maravilhoso que nós temos que percorrer. E quando nós retornarmos aos nossos lares, que nós possamos encontrar lá a mesma paz, a mesma tranquilidade, a mesma harmonia, o mesmo bem-estar que nós estamos sentindo nesse momento. E vamos entregar todas as nossas preocupações para aquele que sabe resolver da melhor forma possível, que é o nosso Mestre Jesus. Nós vamos também nos esforçar para ajudá-lo
a resolver essas preocupações que nós temos, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E Jesus esteja com todos. Obrigado. Gente, bom, agora chegou o momento, né, de todo mundo poder participar. Quem quiser fazer uma colocação, fazer uma pergunta, fica à vontade, né? O tema é bem propício, né, para isso, porque... Só não posso cantar a música. Não, né? Ô Zé, você podia ter dado uma palhinha aí, né? Gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma colocação? Não? Ó, todo mundo, turma aplicada essa. Poxa, essa vez não vou lá terminar. Ah lá! Puxar, ele vai puxar a fila. Aí eu fiquei entediado. Não é pergunta. Foi entediado, ó. Não é pergunta, não, mas é uma colocação, né? O importante nessas situações é bem como você disse, né? E a coisa principal é a fé. Claro. Como você já colocou aqui uma vez, né? A fé é a prima irmã da esperança. E aí, depois dessa esperança, vem a certeza que você tem que evoluir, tem que crescer. Então, a gente nunca desanimar, né? É verdade. Não deixar, como diz uma outra canção, já que você colocou numa canção, tem uma canção que é de rock, do Pequeno Cavadão, que ele fala assim, que sabe aqueles dias que as horas não passam? E daí que você fica em frente, você quer assistir um programa de televisão e você não corre, então não deixar cair-se, né, nessa situação, entendeu? Se você está sentindo isso, realmente faça uma oração, peça ajuda que ela vem, É verdade. né, não deixar cair, realmente. Porque é muito perigoso, né, quando de repente você acha que as coisas não estão acontecendo, nada está mudando, você fica lá, aí de repente não dá mais vontade de sair de casa, não dá mais vontade de levantar do sofá, depois de sair da cama, né? Isso que é perigoso. Então a gente não pode cair nessa daí. E fazer o que você falou, né? Saber que a gente foi criado, pode demorar, mas a gente vai conseguir. Vamos sim, né? O nosso tempo aqui é um tempo muito relativo, né? Nós estamos aqui, o planeta, quando dá uma volta em torno dele, é um dia, mas e o universo? O que acontece no tempo? É lógico quando você fala assim, poxa vida, mas espera aí. Lá no nosso lar fala do dia e da noite, né? Mas espera, nosso lar é uma colônia que está na psicosfera terrestre. Então obedece, logicamente, aos nossos princípios terrenos, né? Então ocorre tudo, as construções, tudo são similares àquilo. Logicamente, num sentido muito mais belo, né? Muito mais organizado que aquele que nós almejamos que um dia aconteça na Terra, né? Mais alguém, gente? Bom, então é isso. Tá vendo? E para curar o tédio não é nada melhor do que o trabalho. Né? O trabalho, sem dúvida alguma. Trabalhar, né? Mas trabalhar, o trabalho trabalhar. Abençoado, né? Nós sempre falamos, né? Quando nós conversamos com as pessoas, né? Que nos procuram, né? Com relação à ocupação, à necessidade da ocupação. Você tem que ter ocupação. Não existe aquilo... Falar, não, eu vou me aposentar, não vou fazer mais nada. Aí é que é o problema, né? E se você não faz mais nada, as pessoas você não adoecem, faz mais nada mesmo, né? Aí pouco. Tá vendo? O trabalho é importante porque o trabalho, né, ele te traz aquilo que a gente precisa no mundo material, dá o retorno financeiro. E o trabalho na caridade te dá essa tranquilidade espiritual para você continuar na luta. Com certeza. Ele é o mais gratificante, né? O trabalho na caridade, ele sim que é gratificante. Mas só que a gente não pode esquecer que precisa do trabalho também. É verdade. Porque nós vivemos no mundo material e precisamos do dinheiro que move toda a economia do mundo. Né? Então nós precisamos de ganhar esse dinheiro através do trabalho. Sempre um limite, né, nas coisas que nós... Jesus sempre... Bom, teríamos que falar muito aqui, mas quando se fala de evangelho, você fala na passagem do moço rico, você fala no rico insensato. Jesus ensinava essas coisas todas aqui. O mundo material é necessário, mas nós temos que entender o nosso lado moral, espiritual, né? Porque quando nós falamos do espiritismo, nós falamos que se baseia no aspecto científico, doutrinário e filosófico, né? Na verdade, se você... Claro, o científico é científico, o filosófico a filosofia é cristã. Agora, religioso, na verdade, o que é religião? É se ligar com Deus. O que é se ligar com Deus? É o lado moral. É o lado moral. Nós temos que nos aprimorar moralmente e nós nos ligaremos com Deus. É essa forma. Moralmente, nós estaremos ligando a Ele.
Por isso que Jesus fala naquela parábola do moço rico, né? Na parábola passagem, na realidade foi uma passagem, que ele chega e pergunta, mas o que eu faço para merecer o reino dos céus? Ele fala, obedece. Obedece, manda você, ama a Deus, todo o seu coração, ama o próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, não rouba, não cobiça o que é do vizinho. Fala, mas já faço tudo isso. Fala, já faz? Então, doa o que você tem para os pobres e me segue. Aí não, mas não era isso que ele queria. Ele falou, pô, você está dando valor para uma coisa que não é o essencial, o valor é outro. O valor é outro. Claro que precisamos do lado material, temos que nos vestir, temos que ter uma casa para morar, temos que ter... Por isso que nós temos que atender os irmãos necessitados também, que eles também precisam. Sabe? Obrigada, então, Zé. Ficar falando aqui Exatamente. de Evangelho, já chega quinta-feira e nós estamos aqui. Você apaga para mim? Bom, então, depois de brindados, né? Com tanta coisa boa, com tanto conhecimento, é chegado o momento de nós doarmos um pouquinho daquilo que nós temos de melhor. Então, nós vamos fazer as nossas doações de amor, né, através das nossas vibrações, emanando toda essa energia positiva para todos aqueles irmãos nossos que estejam necessitados. Aqueles que se encontram privados de liberdade, nos cárceres, para aqueles irmãos nossos que se encontram morando nas ruas, que eles sejam amparados e protegidos, principalmente nessa época, né, em que o frio se aproxima e que a prova fica um pouquinho mais difícil. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãos nossos que se encontram doentes da matéria, quer seja em hospitais, em suas residências, em casas de saúde, que eles possam ser amparados e protegidos de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Vamos vibrar também por todos aqueles que convivem conosco, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos lares. Vibrar por essa casa de oração, que toda a equipe aqui presente continue disposta, né? E a postos para poder nos amparar, nos receber, nos auxiliar sempre. E vamos fazer uma vibração para quem a gente, em pensamento, né, saiba que esteja precisando de mais auxílio nesse momento, quer seja o auxílio moral, material, espiritual, enfim, que essas pessoas sejam amparadas e protegidas. E assim sendo, nós damos por encerrada essa parte do trabalho de hoje e vamos passar para os passes. Pedimos para que todos fiquem em silêncio, para que o trabalho continue em harmonia. Que assim seja, graças a Deus.